Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um livro aonde o Senhor chamou esse homem aqui para profetizar em Israel. Quando nós olhamos para a história deste homem de Deus, irmãos, como diz o ditado popular, a nossa situação se formos comparar a vida desse profeta, não só dele, mas todos os profetas da Bíblia, é incomparável o que esses homens passaram conosco que estamos passando no dia de hoje. Esse homem aqui, diz a palavra que ele profetizou no reino do norte, lá em Israel, mais ou menos no ano 722, aliás, 700 de Cristo, 750 a.C., perdão. E a pregação de Oséias estava centrada na quebra da aliança de Israel com Deus, pela mistura de adoração pura ao Senhor com a idolatria dos povos vizinhos, que nós chamamos de sincretismo religioso. Hoje nós vemos por aí passeatas, protestos, não sei o que, e o inimigo de nossas almas querendo ser bonzinho, querendo reunir as religiões, as igrejas. Esse movimento até teve um pouco tempo por aqui, onde existia ali católicos, espíritas e, segundo eles, evangélicos naquele meio. E esse movimento é chamado de sincretismo religioso. E o diabo, ele é muito astuto e sagaz. Ele não perde tempo em querer colocar na cabeça do povo que as igrejas, todas as igrejas, sejam igrejas verdadeiramente cristãs ou não, todo movimento religioso tem que se unir, porque segundo eles o que vale é o amor. E eles entendem que quando se reúnem as religiões e fazem esse movimento sincretismo religioso, eles acham que ali estão praticando o amor e a justiça de Deus. Isso aí nada mais é, irmãos, do que simplesmente uma obra diabólica do inferno, mais uma estratégia de Satanás, querendo desviar a atenção do povo, do seu Deus que serve, que o salvou. Satanás tem tentado fazer isso. Infelizmente, tem conseguido de alguma forma levar alguns cristãos para o meio daquele movimento chamado sincretismo. E nessa época do profeta Oséias, ali Israel estava, principalmente o reino do norte, aonde esse homem profetizou, existia o sincretismo religioso. O povo, na verdade, muitas pessoas ali deixaram de adorar a Deus e estavam vivendo um momento de idolatria muito grande dentro de Israel. Um movimento esse que é extremamente proibido pelo nosso Deus, pelo Deus de Israel. Porque nós fomos chamados, fomos salvos, foi revelada a glória de Deus em nossa vida, a salvação do Senhor, para adorá-lo somente a Ele e mais a ninguém. Mas o povo nessa época estava adorando outros deuses, deuses que países vizinhos a Israel adoravam, e conseguiram infiltrar esta adoração a outros deuses a Israel. Irmãos, e aqui nesse texto aonde foi lido, se a gente voltar mais atrás um pouquinho, no capítulo 15
no versículo 15 do capítulo 6, juntinho do capítulo 6, só atrás um pouquinho, quando fala de uma conversão insincera do povo de Deus. Nesse versículo 15 diz o seguinte, do capítulo 6, Deus fala o seguinte: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, aonde já foi lido, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Isso aí foi Deus falando, que o povo ali estava vivendo uma conversão insincera. Ou seja, não havia sinceridade na conversão daquele povo. Não havia sinceridade na conversão daquele povo. Era um povo que eles se converteram para Deus de boca, de lábios, de conversa, de aparência, mas na verdade o seu coração não estava voltado para o Deus de Israel. Não estava voltado. Um povo que estava numa convenção insincera. Não havia sinceridade com aquele povo. Aí Deus disse, olha, irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, Deus simplesmente quis dizer o seguinte, olha, eu vou sair do meio do meu povo, eu vou deixar o meu povo para lá, sabe por quê? Porque eles não são sinceros. Eles não são sinceros. Então, nós podemos meditar no seguinte tema nesta noite, irmãos. Deus quer sinceridade do seu povo. Deus quer sinceridade do seu povo. E eu pergunto aqui na autoridade do Espírito de Deus, como é que está a sua sinceridade diante do seu Deus? A igreja do Senhor aqui na terra tem agido com sinceridade diante de Deus? Ou é só de boca, é só de lábios, é só de aparência e não de atitude? Como é que está a igreja do Senhor nos tempos de hoje, aqui na terra? Não falo eu só aqui dessa congregação aqui, da parte do povo de Deus que aqui congrega, mas eu falo de uma igreja universal, da igreja em geral, a igreja de Deus na face da terra. Será que a igreja de Deus, será que o povo de Deus está vivendo com sinceridade? Será que houve uma conversão sincera? Será que o povo tem andado com retidão diante do seu povo? Será que o povo de Deus tem andado com sinceridade? Ou tem andado simplesmente com aparência de cristão? Como costumamos falar, só com a capa de ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como é que está a sua vida diante do seu Deus? Você já parou para olhar para você mesmo, para dentro de você e ver como é que está a minha vida diante do meu Deus, do Deus que eu sirvo, do Deus que me ama? Aleluia. Você, igreja do Senhor, tem olhado para dentro de você? Você tem analisado a sua vida como está diante do seu Deus? Deus, Ele quer sinceridade do seu povo. Deus quer que o povo dele verdadeiramente seja um povo santo, que seja um povo compromissado com Ele, um povo que adore só a Ele, que ande nos caminhos dele. Deus não deseja
mais ninguém. É dele, só para ele, viver só para ele, mais nada. Acabou-se. Não existe meio termo, não existe negociação. E Deus disse aqui na sua palavra: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem o quê? Até que reconheça o culpado e busque a minha face. Aleluia. Aleluia. Porque tem pessoas, irmãos, com problemas e culpando a Deus. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? E Deus disse: volta para mim. Aleluia. Que volta para mim, busca a minha face, a minha presença, anda nos meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E Ele diz: vinde. Isso é Deus falando. Sabe o que foi que Deus disse aqui com o povo dele? Só que o povo vai dizer o seguinte: primeiro eu vou sair do meu Deus, que eu não aguento. Eu não aguento esse povo que diz que é meu. Primeiro eu vou me sair do meu Deus, eu vou me retirar do meu Deus. Eu vou tirar a glória do meio do meu povo. Eu vou deixar ele sozinho lá, porque eles estão querendo me dividir com outra coisa aí. Ele disse: vinde e tornemos para o Senhor. Isso é Deus dizendo: olha, o meu povo vai dizer o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Versículo 2: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Isso aí era que o povo estava pensando no seu coração. Deus estava falando que o povo estava pensando dessa forma. Deus estava dizendo, porque o povo costuma dizer o seguinte: que Deus ele é amor, que Deus ele não vai julgar, que Deus ele não vai condenar. Ele não está falando aqui de condenação, não. Ele está falando que o povo se volte para ele, porque ele está de braços abertos, esperando que o seu povo se volte para ele, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas mentiras, da sua insinceridade. Deus só estava querendo uma coisa: que o povo se voltasse para ele. Deus está dizendo: olha, eu vou tirar minha presença do meio desse povo, mas se o povo se arrepender e me buscar, eu me chegarei para eles. Aleluia. Irmãos, porque a misericórdia de Deus é grande. E continuou dizendo o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Aí ele diz o versículo 4: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. E parece que o amor do povo de Deus é um amor passageiro, que ama hoje e amanhã não ama mais, que diz que ama e não ama, ou seja, vive com insinceridade, vive só de aparência. Irmãos, porque quem ama a Deus não troca a Deus por nada dessa terra, não. Quem ama a Deus de verdade, irmãos, não negocia Deus com nada. Não negocia Deus com nada. E o que é não negociar Deus, irmãos? É você fazer aquilo que Deus tem determinado na tua vida. Aleluia. Que proveito tem você recuar? Que proveito tem você voltar atrás? Que recompensa você vai ter? Colocar a mão no arado e olhar para trás? Que o próprio Senhor Jesus chamou?
E se Deus fez aquela aliança conosco, é para o nosso bem. É para o seu bem. É para o bem da sua igreja, é para o bem do seu povo. Vamos estar na aliança ali. Não vamos quebrar a aliança que o nosso Deus fez conosco. Por nada desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele diz: olha, o que é que eu vou fazer com tu, ó Efraim? Efraim era um dos filhos de José, que teve herança em Israel, na terra. A tribo de Efraim. Ele está dizendo: o que é que eu vou fazer contigo? Me diga. Se Deus chegasse para você, irmão, irmã, se Deus chegasse para você, o que é que eu vou fazer contigo? Você está pensando o quê? Que farei contigo? Que farei contigo, ó Efraim? Que farei contigo, ó Judá? Tu queres que eu faça o quê? Pense. Aí o versículo 5 diz o seguinte: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Ele disse que abateu por meio dos profetas. Deus chegou, pegou o profeta Oséias, por exemplo, e disse: vai lá, anuncia que eu vou abater esse povo, anuncia que eu vou dar um aperto desse povo, anuncia que eu vou dar um castigo desse povo, anuncia que eles vão sofrer por causa dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Irmãos, ainda existe profeta nos tempos de hoje, amém? Glória, glória. Existe profeta, existe homens de Deus, mulheres de Deus que anunciam os juízos do Senhor, a sua palavra, a sua lei aqui na terra. E tem muitos crentes na igreja no dia de hoje que não estão dando importância àquilo que os profetas estão falando no púlpito das igrejas. Não estão dando crédito que os profetas estão falando e anunciando no dia de hoje. Não faça isso. Obedeça. Obedeça. Obedeça a palavra que sai da boca do profeta, porque é Deus que está anunciando. É o próprio Deus que está anunciando. Assim como talvez alguém não esteja me dando crédito aqui na noite de hoje, nesse tempo aqui muitos não davam crédito ao profeta Oséias, que estava anunciando a palavra do Senhor. Eu não me escandalizo nem fico pelos cantos desanimado porque alguém não está dando crédito. Não! Porque tem um exemplo aqui, que nessa época aqui, o povo de Israel não queria dar crédito aos profetas. Não dava crédito. E por isso sofreu muito. Se você não der crédito ao profeta de Deus, aqueles que estão anunciando a palavra do Senhor nos tempos de hoje, você vai sofrer muito, querido irmão, querida irmã. Você pode pagar um alto preço, ou você está esperando que Deus desça, como Jesus desceu em forma de homem, e ficar de frente para vocês: olha, eu sou o teu Deus, e eis que hoje eu trago uma notícia para ti. Você está esperando que Deus desça? Ou você não acha, você está achando que Deus não usa um homem de Deus, uma mulher de Deus no tempo de hoje aqui na terra, no púlpito da igreja do Senhor? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito, guarde no seu coração, segure. E diga a Deus: eu creio no que o Senhor está falando. Eu creio na tua
na tua lei. Eu creio quando o Senhor usa alguém para anunciar a tua palavra, seja uma palavra que agrade, ou seja uma palavra que não agrade, seja uma palavra que venha aqui dentro e me deixe pensativo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E ele disse no versículo 6 o seguinte: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Porque o povo de Deus estava querendo brincar. O povo pecava e matava o animal para morrer no lugar dele, sacrificava o animal para morrer no lugar dele. O povo procurava não obedecer, mas procurava sacrificar, pensando que Deus ia se agradar do sacrifício dele, pensando que Deus ia se agradar com o derramamento de sangue de animal. Aleluia, não, irmãos. Irmãos, vamos esperar na misericórdia de Deus, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer aquilo que Deus tem anunciado dentro da igreja dele. O bom é que Deus ainda fala com você. Deus ainda fala ao teu coração, porque Ele te ama e quer mudar a tua sorte, quer mudar os teus pensamentos, a tua vida, o teu caminhar, a direção da tua vida. Existem, irmãos, muitas línguas que Deus não se agrada. Muitas línguas que Deus não se agrada. Muitas línguas que Deus reprova. Muitas conversas que Deus não pode estar presente. Não adianta fazer sacrifício se não houver obediência. Existem duas formas de pecar. Existe aquele pecado que todos pecam por causa da natureza humana, mas existe pecado que sabe que é pecado, mas faz. O povo de Israel estava desse jeito, dessa situação. Sabia que era errado, sabia que era pecado. A fofoca é pecado, a língua grande é pecado, grupinho é pecado, falar da vida alheia é pecado, julgar é pecado, mas faz. Depois quer sacrifício. Deus, tenha misericórdia de mim. Aí faz de novo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem que haver sinceridade. Essa conversão que ele fala aqui, irmãos, não é essa conversão que nós tivemos quando nos convertemos ao Senhor. Essa conversão era mudança de vida, de caráter. Nós devemos mudar a cada dia o nosso caráter. Precisamos nos converter a cada dia, a cada manhã para o Senhor, se voltar para o Senhor. Essa conversão aqui é se voltar para o Senhor. É mudança de atitude. E o povo transgredia a lei de Deus e dizia, e Deus dizia para eles: olha, misericórdia eu quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Irmãos, aí o povo pensava no coração, botar aqui atrás um pouquinho: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha só, que mentira daquele povo quando pensavam dessa forma, porque na verdade eles não queriam prosseguir e conhecer o Senhor. Eles queriam viver do jeito dele, de todo jeito. E eu disse: olha, não é por aí. Está reprovada as obras de vocês. Irmãos, vamos mais à frente um pouquinho, no capítulo 31 de Mateus. O que é que diz aqui o Senhor? Capítulo 21,
do 28 ao 32. Mateus 21. Amém. Todos encontraram? Do 28 ao 32 diz o seguinte: do 28 ao 32, a parábola dos dois filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Aqui tem uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. Veja a sinceridade da pessoa. E um deles, o pai chegou e disse: Filho, hoje você vai, lá no meu interior chamava de roçado, né? Vai para o roçado, você vai fazer tal tarefa, vai plantar, ou vai colher, ou vai adubar. E ele disse para o pai: Sim, pai, eu vou. Chegou para o outro filho e disse: Filho, eu quero que hoje você vá trabalhar na vinha, vá lá fazer tal tarefa. E o outro disse: Pai, eu não vou, eu não quero trabalhar hoje. Mas diz a palavra que aquele que disse que não ia, ele se arrependeu e foi. E aquele primeiro que disse que ia, ele não foi trabalhar. Então, qual foi o mais sincero? Aquele que se arrependeu. Porque o arrependimento é um ato também de sinceridade e de uma autoanálise. Disse: eu não quis ir, errei contra meu pai, pequei contra meu pai, porque ele deu uma ordem e eu não fui. Mas eu me arrependi de dizer que não ia, mas eu acabei indo. E aquele que disse que ia, não foi, enganou o pai. Não foi sincero. O segundo foi sincero: eu não vou. Mas acabou indo, se arrependeu e foi. E aquele que disse que ia, não foi. Então, Deus, olhando para nós, para a sua igreja, aí Deus, ele nos dá uma ordem. Ele nos dá uma ordem, né? Filho, olha, tem tal trabalho para você na igreja. Tem tal ministério para você assumir na igreja. E o filho diz: Sim, eu vou. Aí acaba não indo. E tem filhos de Deus dentro da igreja do Senhor, que ele assume até um trabalho na igreja, um ministério. Ele assume o ministério dentro da casa de Deus, mas ele muitas vezes está fazendo aquela obra relaxadamente, ou depois desiste, ou muitas vezes diz que vai fazer e não faz. Mas tem aquele que recebe um convite
da parte de Deus para fazer o trabalho na sua casa, primeiramente ele diz que não quer, porque ele fica temeroso, ele fica com medo da responsabilidade, mas ele começa a fazer uma autoanálise e diz: olha, o meu Deus é tão bom para mim, o meu Deus já fez tanta coisa por mim, e agora eu recebo um convite para trabalhar na sua obra, para trabalhar na sua vinha. Sabe de uma coisa? Eu vou abraçar, aleluia, a obra que o Senhor ordenou que eu fizesse. Eu vou abraçar aquele ministério e eu não vou recusar. Primeiro eu disse que não ia, mas eu me arrependi. Eu me arrependi e vou fazer. Então, irmãos, é desses que Deus tem se agradado dentro da casa dele. O Senhor tem se agradado dessas pessoas que trabalham com sinceridade, sem olhar para as dificuldades, sem olhar para a fadiga, sem olhar se ele consegue fazer ou não fazer, sem olhar se ele realmente é apto para aquele trabalho, mas ele foi. Aquele que quer trabalhar para o Senhor verdadeiramente, ele chega para o seu Deus em oração e diz: olha Deus, eu nunca fiz esse tipo de trabalho, eu não tenho essa experiência, Deus, mas no teu nome, pelo teu chamado, eu vou lá e vou fazer e vou colocar a mão. E eu sei que tu vai me abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? É porque o Senhor gosta de sinceridade. Aliás, irmãos, Deus ele não chama os capacitados, não. Aquele que diz que sabe, aquele que diz que já conhece. Deus ele chama aquele que não é capacitado, porque Deus vai e capacita. Aleluia! Deus vai lhe dar graça, não é? Ninguém já chegou aqui sabendo das coisas. Para mim mesmo chegar no púlpito desse foi o maior rodeio do mundo. Mas eu tinha vontade de chegar no púlpito assim, não pela minha própria vontade, mas porque eu sabia que Deus queria eu aqui. Então eu lutei por isso. Lutei, eu digo, lutando contra a minha própria timidez, lutando contra a minha natureza humana. Porque eu achava que não era capaz de estar aqui pregando a sua palavra. Eu achava que não era digno. Eu achava que não podia. Eu achava que não era o meu lugar. E Deus disse que é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus, eu não conheço o seu coração, eu não conheço a sua vida em particular. Irmãos, mas eu quero só reforçar uma palavra para a tua vida, amado irmão e amada irmã. Deus, ele conhece os teus pensamentos. Deus, ele conhece o teu coração. Deus, ele conhece a tua vida. Deus, ele sabe se você é sincero ou se não é. Deus sabe se você é covarde ou se não é. Deus sabe se pode contar com você ou se não pode contar. Deus sabe se você vai assumir e vai até o fim. E sabe também se não vai. Eu não sei. Se não sabe. Mas o teu Deus sabe. E eu te digo uma coisa: se tu se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, Ele vai te levar até o fim. Aleluia! Aleluia. Ele vai te levar até lá. E vou te levar porque eu te mostro que eu sou Deus da tua vida. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus faz assim, irmãos. Deus chama os pequeninos para confundir os grandes. Amém. Deus chama os que não são para confundir os que são. Ele confunde. Deus chamou Davi para ser rei. Ainda era uma criança. Confundiu muita gente em Israel. Confundiu muita gente, irmão. Deus, ele não trabalha na lógica humana, não. Que medo é esse que você tem? Por que esse medo? Porque essa incerteza, essa insegurança, aleluia,
Irmãos, grande é o teu Deus. Glória a Deus. Forte é o teu Deus. Grande é aquele que te chamou. Grande é aquele que se responsabilizou por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala ao teu coração nesta noite: vai, meu servo, minha serva, eu sou contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus, Ele é o responsável pela tua vida, pelo teu ministério. E não há do que o que temer, irmãos. Irmãos, porque muitas vezes nós vemos um gigante na nossa frente. E Deus é aquele que abate o gigante e faz você passar por cima dele. E ele ser envergonhado diante de você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o que o teu Deus quer é sinceridade. Diga a Deus: eu vou no teu nome. Amém. No teu nome eu vou. Certamente os discípulos do Senhor estavam pescando. Passaram a noite pescando. Imaginem a pessoa ter uma profissão de pescador, passar a noite pescando para ganhar o seu sustento e não pegar nada. Aí quando foi de manhã, chegou de manhã os pescadores tudo tristes, cansados, abatidos, passaram a noite de sono. O pescador trabalha muito, é um trabalho pesado. E quando chegou na beira da praia ali, que eles ancoraram seu barco, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, segura a palavra. E o Senhor Jesus chegou com a sua simplicidade, bem na beira da praia. Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos, bom dia. O que houve? Não, porque eu estou contando com as minhas palavras. Não, Senhor, porque a gente passou a noite pescando e é a nossa profissão, daqui nós tiramos o nosso sustento e a gente não pegou nada, peixe nenhum. Aí Jesus disse: foi? Foi. Faz o seguinte, Pedro, tenha calma, quer rei não. Pega a tua rede, aleluia, e lança à direita do teu barco, que quer dizer a justiça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro pensou, disse: Senhor, no teu nome eu vou lançar essa rede. Aleluia. Se está mandando no teu nome, eu vou lançar essa rede. Lança a tua rede no nome do Senhor. Aleluia. Que Ele vai pegar aquela tua causa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo nesta noite: lança a tua rede à direita da justiça de Deus, que tu verás a glória de Deus acontecer na tua vida. Aleluia! Mas Ele quer sinceridade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lançai a rede à direita do barco, que quer dizer a justiça de Deus. E diz a Bíblia que perdição a teu nome. Ó Deus, só se no teu nome eu vou lançar essa rede, mas por mim, pelo lado humano eu não vou lançar. Eu não lançaria. Mas tu estás mandando no teu nome eu lanço essa rede. E diz a palavra que quando ele lançou aquela rede lá à direita do barco, diz que foi tanto peixe que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus está dando aquela chance, aleluia, para tu se voltar, aleluia, para aquilo que tu abandonaste, que era teu. Aleluia. Se aquele peixe é teu, irmãos, é teu. Lança a rede novamente aonde ordenou teu Deus. E diz a palavra que a rede ficou tão pesada, é tanto peixe, que ele precisou de muitas pessoas para arrastar aquela rede, irmãos, que estava ali. E diz a palavra que é tanto peixe que quando eles levaram no dentro do barco, o barco ficou a ponto de afundar com o peso. Aleluia. Porque Deus quer dar aquela bênção bem grande que tu precisa na tua vida. Aleluia. Lança a rede.
na justiça de Deus. Não lancei outro nome, mas no nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Esta é a palavra de hoje. Que o Senhor continue abençoando a tua vida no nome do Senhor Jesus.